dia! Bom dia! Mais um dia, mais um bate-papo super especial, dando sequência aí à nossa série de vídeos de bate-papo na MEG. Tá muito legal, tá vindo muita gente interessante, com um papo super legal. E hoje a nossa entrevista é com o Toninho, cheio de história para contar, lugares exóticos, lugares diferentes. Muito legal. Então já já a gente tá com ele aí e volta para a entrevista. Isso mesmo. Mais um convidado especial chegando aí. E aí? E aí, Beto? Valeu, obrigado Valeu pelo convite, cara. pela honra. Deixa eu chamar vocês. E Toninho, aí, tudo Sammy, bem? tudo bem? Obrigado pelo convite. É isso aí. Toninho, agora bastante história diferente, lugares diferentes, né, meu amor? Isso mesmo. Vamos lá pro Toninho conhecer a Mostra a nossa Megzeira. megzinha. Bem-vindo. Entra aí, só uma recomendação, cuidar da cabeça. É. Não, aqui pra bater a cabeça é um pulo, né? Legal, hein? E aí nossa caminha ali, ó. Cara, isso é uma casa praticamente. É uma mais que casa. isso. É. Só que ao invés de pagar IPTU, você paga IPVA. É isso aí, tem até uma sanca. Tem. Pra dar o charme pra aí, dar um né? charminho. Bom, é isso aí. Vamos agora Legal. começar a primeira parte da entrevista com o Toninho. E a gente volta ali na frente, tá bom? Legal, vamos lá. Valeu. E aí o presentinho aqui do nosso projeto, bate-papo na MEG, ó. Presentinho pro Toninho. Ah, legal. Aí o Toninho vai colocar. Vai se sentir em casa. Vai lá, Toninho. Vai, Toninho, se quiser Vai se se trocar lá trocar, dentro, pra não chamar a atenção do público. Vamos lá. Fecha aí a porta pra eles trocar. Ficar à vontade. É isso aí, a gente já volta aí lá da frente. Bom, estamos dando início aqui ao terceiro episódio do nosso projeto Bate-Papo da MEG. Hoje com um convidado super especial, Toninho. Toninho, obrigado aí por ter vindo, obrigado, é uma honra te entrevistar. Valeu, E Beto. se quiser fazer suas considerações iniciais aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Me sinto honrado, né? Esse bate-papo na MEG. E bom, a gente está aqui para poder contar um pouquinho mais da nossa experiência, né? Nessas viagens que a gente faz aí. Às vezes sai um pouquinho do cotidiano, né? Do normal. E eu acho que isso que é legal, né? A gente conhecer lugares novos, culturas novas. E é isso aí. É isso aí. Bom, primeira pergunta que a gente está querendo saber aí do pessoal é quanto tempo você tem geralmente aí de viagem para fazer durante o ano? Então, infelizmente, só Todo mundo começa do mesmo jeito. É isso aí. Só é apenas 30 dias, né? Né? São nas férias aí do trabalho. Se pudesse ter um pouquinho mais, seria gratificante, né? Mas, infelizmente, são 30 dias só. Pois é. E quais são os seus principais interesses, assim, quando você programa uma viagem? É para relaxar, aventura? Você curte você ficar entrando em museu ou é ponto turístico e é isso? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? É claro que a parte cultural, que é o que mais nos motiva, né? Dependendo do lugar, a conhecer. Depois vem a parte de aventura, né? Tem que ter um pouquinho de cada coisa lá. Tem que ter, né? E por final aí relaxar, né? Então sempre nos nossos roteiros a gente começa com cultura, conhecer a cultura do local, aventura e depois para relaxar uma praia, um resort, que aí é para descansar mesmo pro retorno pro Brasil. É aquele pulinho na piscina depois da praia, né? Exatamente. E você elenca assim, eu vou primeiro pelo custo financeiro, eu vou para um lugar que é mais seguro, ou você escolhe o destino lá, eu vou para um lugar que eu ainda não fui? Com certeza aí o custo é o que prevalece, né? Na hora da programação, né? Exatamente. Então o orçamento que a gente faz aí dependendo do custo, a gente vai para um outro lugar. E frio ou calor? Olha, geralmente a gente costuma mais ir para os lugares quentes, né? Verão. Mas nada que a gente não possa conhecer outros países aí um pouco mais gelado, né? A gente estava com um projeto, mas não saiu do papel por enquanto, né? E a gente conhecer aí os países nórdicos. Né? Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Eu e a Sammy, a gente costuma dizer assim, a gente sempre gostou muito do calor, né?
Uma outra pergunta que eu ia te falar era praia ou campo, né? Por que que a gente gostava do calor? Porque a gente curte praia, onde a gente puder ir, se tiver praia, pra gente tá dentro da programação. Com a MEG, a gente teve que mudar esse conceito, porque você tá aqui dentro com calor é muito complicado. Então a gente gosta agora de lugar com frio, mas que tenha sol, porque eu preciso do sol pra placa. Então vai mudando aí o conceito. Exato. E assim, você com certeza já fez viagem sozinho, né? Já. E aí? Pra fora não. Não, né? Mas aqui no Brasil sim. E o que você diz aí a diferença de sozinho e acompanhado? Sinceramente, acho que acompanhado é muito melhor. Ah, 1000 vezes, né? Porque a gente pode até dividir as experiências, né? As histórias. Porque é difícil você passar o que você sente numa viagem para uma outra pessoa quando te perguntam. Pois é, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. Então uma outra pessoa lá para te às vezes lembrar do que faltou, aquele detalhe e tal, é fundamental também. E a gente curtir mesmo aquele 2 a 2 ali, né? Essas viagens que a gente faz aí. E o legal é que a gente se dá super bem em tudo. Questões de comida, lugares, eu acho que principalmente comida, né? Isso é fundamental, né? Sem frescura, sem problema, né? Sem ficar arrumando problema em tudo. A Sam é assim também, né, meu amor? Você não tem tempo quente, né? Vamos fazer. Fica de mau humor, né? Perde o horário, aí a pessoa fica de mau humor, aí o resto do dia fica um de cara feia. Não deu certo alguma coisa, beleza, vamos pra próxima, passo pra próxima. E assim vai. E esses seus planejamentos, Toninho? Tudo planilhinha, bonitinho, sai tal hora, sai tal dia, é assim que eu vou fazer para já ganhar tempo, otimizar? Ou você chega lá e vai fazendo conforme... Cara, acho que o sucesso de uma viagem, e até mesmo para não perder tempo, tem que sair tudo programado. É claro que nada vai sair, alguma coisinha vai sair fora daquele script ali, mas sempre programado para você mesmo ter um norte, né? Do que você vai fazer. E economiza tempo, né? Exatamente. Como a gente tem lá os 30 dias apenas, né, de viagem, então a gente tem a data de chegada e a data de retorno. Então tem que ser bem casadinho ali pra gente não perder tempo mesmo. E você usa aplicativo de viagem, assim, tanto para fazer a sua programação, como lá no lugar que você estiver? Quando a gente faz as reservas, né, a gente já sai aqui tudo planejado, né, com as reservas lá fora. E outra cidade, às vezes a gente deixa de fechar aquela hospedagem, justamente pra gente não saber o que tem de fato pra gente fazer ali. Sim, você entra então lá pode ser que eu estenda um pouco mais. Tem os comentários, às vezes quando eu vou, a gente vai pegar alguma hospedagem, alguma coisa, eu gosto de entrar nos comentários pra ver, né, o que o povo falou, né, porque ali é a pessoa real que tá falando do lugar. A gente faz isso também. Mas tem que olhar os lá de baixo, porque os primeiros normalmente são tudo bom, né? Tudo maravilhoso, né? Tem que olhar um pouquinho mais. Tá, mas o planejamento tem que ser dessa forma, senão você vai perder muito tempo, você vai deixar de conhecer lugares, isso aí, né, que tem pra você conhecer de fato lá e você acaba se frustrando depois, né? Se você não às vezes não pega a internet, você precisa ver onde é que você tá, como você tem que ir, como que você chega. Se você já tem tudo ali detalhadinho, eu costumo dizer pra Sam, né? O tempo lá fora é em dólar, né? É isso aí. Não é? E me fala uma coisa, você é do cara que economiza ao máximo ou já que tá lá, faz o que precisa fazer? Porque sei lá se um dia eu vou voltar aqui. Exato. Se economizar, você vai se arrepender depois, né? Então, o que der pra fazer, faça. Pois é. Pra você não ter esse arrependimento depois. Então, é claro que a gente não vai gastar o que não tem, mas o que puder, com certeza a gente vai estar fazendo sim. E vamos falar de Brasil aí, eu sei que você já foi para alguns lugares aqui, né? O que você conhece aqui de Brasil? Então a gente foi para lugares mais exóticos, assim, né? A gente foi pro Jalapão, que é muito legal, não sei se vocês já foram. Não, mas eu sei que tem recomendo. os fervedouros lá, né? É isso aí.
Recomendo, é muito legal mesmo. Estrutura É. boa. Estrutura boa, É? não é hotéis no meio do mato, né? Não é hotel 5 estrelas, mas é tudo pousada limpinha, Entendi. caseira, muito legal. O povo muito receptivo, comida boa. Caro pra fazer tour lá, não? Não, Não? não é tão caro não. E assim, no início a gente estava pensando em alugar um carro, né? E fazer por conta. Só que depois a gente vendo lá os comentários, né? As entrevistas. Para quem não conhece o Jalapão lá, é meio complicado. Porque não tem placa dizendo, ó, aqui é um fervedor, aqui é outro. Sei. Ele vai ter lá nos finalmente. Mas na estrada mesmo você não tem sinalização alguma. É só quem mesmo? conhece mesmo. Entendi. Então é muito arriscado. E até mesmo se o carro quebrar. Aham. Então vai ser ali uns 3 dias pro guincho poder vir te resgatar. E se você pegasse desses lugares todos que você já foi de Brasil aí, bom, só para completar essa pergunta, você já fez ali Minas, Rio, Sul, você já foi para vários estados do Brasil? Aqui nem tanto, viu? É. Mas Paraná, Rio, a gente foi até Paraty, que é uma paixão nossa. Aham. Búzios, sempre na costa ali, Sei. que é bem legal também, né? Aham. Paraná, Pernambuco, mais praias, né? Água Que quentinha. também é lindo. Água Demais, quentinha lá, né? demais. Ali você pede para ter uma água um pouquinho mais gelada. É, né? É muito quente. A gente tá com o projeto agora de fazer, de sair daqui e ir até Salvador, e de Salvador rodar até pelo menos Lençóis Maranhenses, Legal. tudo de motorhome, parando nas principais praias ali, né? Maranhão a gente não foi ainda, mas também já está no nosso roteiro aí. A gente ouviu falar muito de Maragogi, que Maragogi. é praia Bem legal. aguinha de Caribe, né? Bem legal, a gente já foi para lá também. É, super limpinha, Muito super bonito. clarinha, né? Exatamente. Você pega o catamarã, É. sai aí uns 4, 5 quilômetros longe da costa, aí Aham. você chega ali nas piscinas naturais. Nossa. Bem legal. A gente fez um mergulho, né, vida, em Porto Seguro. E foi pra Coroa Alta. Você pegava, andava 6 quilômetros para dentro do mar, chega lá, a água tá na tua canela. Assim. É, Isso mesmo. são Aí os você corais, né? mergulha tudo ali. Puta, Isso, foi são os muito legal, corais. Isso aí. É muito legal. Oh, eu ia comentar que a gente falou um negócio de passeio que você faz na hora. Coroa Alta foi um passeio que a gente decidiu lá. Esse não estava Não programado. estava programado e lendo, né, o que o povo estava falando. Tem que conhecer os locais, falou, não, tem que conhecer. Aí a gente pegou lá uma agência e fez. E foi um dos melhores Não, foi passeios que a demais. gente fez Pessoal na vida. super animado no barco, né? Voltando nesse assunto, Cultura, né? se a gente tem que fazer de fato quando tá lá, sem medir esforços, um deles foi no Egito, que o passeio de balão não estava programado, Nossa, que ele ia sobrevoar lá o As pirâmides, Vale dos Reis. Vale dos Reis. Vale dos Reis. Isso. Então foi o dia que a gente acordou, foi o mais cedo, né? A gente acordou 4h30 da manhã para poder pegar o ônibus, a barquinha, atravessar e esperar lá o pôr do sol. Cara, esse foi um dos melhores passeios que a gente fez. Eu vou, De com balão. certeza eu vou querer explorar um pouquinho essa parte do Egito do aí, porque tem algumas perguntas que eu quero te fazer. Só para finalizar um pouquinho mais aqui de Brasil, o que você acha, qual que é o teu conceito sobre como o Brasil explora o turismo? Então isso daí é um pouquinho complicado, né? A gente sabe que o potencial que o Brasil tem para turismo Gigantesco, né? é gigantesco e a gente não explora o que deveria. Em algumas regiões a gente sabe que é meio precário, né? Não sabemos se é por conta de governo, prefeitura, mas não tem tanta estrutura para receber o turista, Isso é verdade. né? Então acho que deveria explorar um pouquinho mais, voltar os olhos um pouquinho mais para o lado do turismo, porque o que a gente tem para explorar nesse Brasil é imenso. Você conhece Brasília? Demais. Brasília a gente só teve uma ponte aérea, a gente parou muito pouco lá, mas eu não conheço. A gente fez uma viagem que a gente foi daqui até Salvador. De Salvador a gente cruzou para Brasília e de Brasília desceu por Goiânia e foi descendo, né? O que a gente viu nesse caminho, quando você chega em Brasília, você está nos Estados Unidos. Lugar para estacionar de todo lugar que você vai. Não, a gente não pagou um estacionamento, fomos em todos os pontos turísticos de Brasília. E
a estrutura, o atendimento, o conhecimento das pessoas, lugar tudo amplo, né, vida? Ruas amplas, né, lugares assim. Quando a gente comenta de Brasília, todo mundo fala, mas é porque é uma cidade planejada, tudo bem, né, planejada, bem planejada, a gente não está discutindo, né, só está comentando que foi muito bem planejada. Então você para no ponto turístico, você tem lugar para parar, para estacionar, não precisa pagar estacionamento, não vai ter flanelinha para cobrar 60, 70 reais que você, que aconteceu com a gente no Rio de Janeiro, né? Então é isso que a gente sempre comenta de Brasília. Voltando lá naquela parte ali também de Maragogi, a gente vê ali que tem bastante coisa que pode ser melhorada. Não digo Maragogi, mas se você pegar o carro e começar por aquele litoral ali, você vai ver que tem muita coisa que deve ser melhorada. Para poder explorar mesmo esse turismo e chamar mesmo o turista, né? Entendi. Bom, e me fala uma coisa assim, qual que foi a experiência mais inesperada que você teve numa viagem? Olha, acho que até é difícil, né, te lembrar. Mas acho que uma experiência legal que a gente teve foi na Tailândia, em Chiang Mai, que é uma cidadezinha que fica no norte da Tailândia. E lá a gente fez lá uma visita num santuário dos elefantes. A gente passou o dia, né, com os elefantes, dava banho no elefante, tratava do elefante. Cara, foi muito legal, né? Muito legal mesmo. Isso é muito especial. A gente teve um convidado também que falou exatamente dessa parte do elefante, né? Que lá é muito especial, fora as praias, né? Uma coisa magnífica. Maya Bay, do James Bond, tem umas coisas espetaculares lá, né? E você consegue falar um lugar assim que superou suas expectativas, assim que você foi com um olhar assim, chegou lá e você falou, nossa, o fator uau. Eu acho como... teve vários ali, mas acho que o mais que chamou a atenção mesmo, assim, que deu aquela marcada mesmo na viagem, foi o Vietnã. Eu não sei se por ter toda aquela história por trás de guerras, né, e tudo mais, um país totalmente isolado. Quando a gente chegou lá, a gente viu que não era nada daquilo. Povo receptivo, cidade limpa, tudo bem que o caos de motos e carros é insano. Nossa, né? Aquela rua que tem que atravessar. Exato, né? é insano. O brasileiro adora fazer, né, vida? Esses vídeos. Atravessando a rua do Vietnã. A pessoa não olha pro lado, ela vai em frente. Se você você tem que ir costurando. E você foi naqueles tours lá que o pessoal se escondia na guerra? Não fomos. Aquilo lá ele ficava numa outra cidade. A gente se arrependeu até hoje de não ter ido. Podia ter ido. Mas a gente não foi, é onde fica o museu mesmo da guerra. Fica em Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Não, porque não estava no roteiro e não ia dar tempo. Exatamente, por isso que é importante esse programa antes, né? A gente teve uma que a gente estava indo para Salvador e quando a gente entrou no Espírito Santo, assim, na hora que a gente fez uma curva, assim, na estrada, não tinha programação, não tinha placa, não tinha uma informação, nada no Google, nada, né? nada. Falando desse lugar. Cara, a gente fez uma curva assim, apareceu um Buda, assim, de 40 metros de altura, assim, num templo. Assim, Puta, lugar mais lindo, você imagina, com um monte de budinha, assim, tudo cortadinha, graminha, aguinha caindo, com barulhinho gostoso, aquele portal japonês, nossa, espetacular lá. Era Espírito Santo, né, Vida? Era, no caminho para Espírito Santo. Nossa, o legal foi especial. O legal do motorhome é isso, né? Isso que é o legal. É isso aí. De você a Meg te faz caminho. conhecer vários lugares aí que não estava dentro do seu roteiro, né? Pois é. E uma coisa assim, livro, filme, série, já viu alguma coisa que te inspirou a fazer uma viagem? Eu acho que filmes aí que do Egito, né? Aqueles filmes antigos, né, de pirâmides e múmias e tudo mais. Eu acho que isso daí, acho que todo mundo tem esse gostinho, né? De, putz, eu queria conhecer. Então acho que o Egito aí, esses filmes a série de filmes que a gente tem aí, eu acho que motivou bastante. A gente viu um vídeo recentemente de um cara falando do Egito
sobre a exploração lá, que o pessoal vem te oferecer passeio de camelo, algumas coisas. Isso existe lá mesmo assim ou é lenda? Sim. Tem? Sim, tem sim. O assédio para vendas, né, do turismo lá é muito grande. Muito grande mesmo. Nesse lugar aqui o assédio é muito grande para venda de passeio de camelo. Ah, e um outro detalhe que eu acabei esquecendo é que eles oferecem um camelo em troca da sua esposa. É um costume deles. Mas falando com o guia aí, ele falou para levar na esportiva, sair andando, que eles não ficam bravos não. É o costume deles mesmo. Pode falar que às vezes chega até a nos incomodar. É mesmo? Eu me sinto incomodado às vezes. Tanto para venda de souvenirs. Tinha lugares que às vezes a gente passava que eu nem olhava do lado, porque eu sabia que o cara ia... Então o assédio é muito grande mesmo. E às vezes até incomoda. Eu acredito que não só eu, como muitos ali, né? Que vai visitar o Egito, né? Uhum. E você, a parte financeira, dizem que o real lá é bem valorizado, né? Hoje é um dos países, acho que mais em conta que tem para se visitar. De hospedagem, alimentação, você se virou tranquilo. Hotel 4 estrelas. A comida, Beto, já é um pouco complicado, né? A pessoa não pode ter frescura. Né? Tem que gostar de tudo um pouco. Porque sai totalmente do padrão brasileiro, né? Tem umas coisas esquisitas lá, não? Não esquisita não, mas o tempero, né? Muita pimenta? Apimentadinho, não tanto como a Índia lá, mas é apimentado, então quem não gosta de pimenta pode estranhar um pouquinho. É diferente, né? Aquele arroz com feijão lá não existe. Pinto, o feijão ainda tem no café da manhã. Mas aí não dá. Não, mas aqui, ó, em Curitiba, a gente foi no Hard Rock, pediu um hambúrguer, veio um copinho de feijão junto. Pote de feijão junto com o hambúrguer. Você acha esquisito, né? Acho que não... Esse costume, Exato. Muito cedo. Falando em país, o que você conhece do exterior aí? O que você... Tua primeira viagem marcante, assim, vamos começar por essa pergunta, assim, qual foi o primeiro lugar que você foi pro exterior? Tua primeira viagem? Olha, a primeira viagem acho que faz aí mais de uns 15 anos. Na verdade a primeira foi pro Paraguai, mas aí foi para compras. Então, acho que não conta, né? Não conta muito, né? Agora o turismo mesmo foi pra Argentina, Buenos Aires. Ali é especial demais, né? Lindo. Fez tudo lá, assim, de Porto Madeiro, todo, foi no Boca. Acho que todos os lugares ali a gente conseguiu visitar. O cemitério. Hoje é pago, você viu? É pago? Pra ir lá no túmulo da Evita Perón, você foi, né? Sim, fui lá. Não, hoje é pago. Quando mas nós fomos não era. Eu também não. Foi assistir o tango. Tango também. Tango era o que mais tinha, né? Tango e milonga era o que mais tinha lá. Que casa que você foi de tango? Você lembra o nome, não? Tinha uma que ficava ali perto do... Esqueci o nome agora, não vou lembrar. Como que é o nome daquele ponto turístico? Perto do estádio mesmo, La Boca... Caminito. Ficava um restaurantezinho ao lado do Caminito ali. E aí, show de comida bola. boa. Carninha. Ali é especial, né? Tem como. A gente gostou muito de lá também, né, de Buenos Aires. Inclusive tem 4 vídeos no canal, vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. Entra lá no canal, assiste que tá bem legal. São 4 vídeos bem completinhos de todos os pontos turísticos que tem lá na Argentina. E por falar em Argentina, a gente fez uma viagem de motorhome recentemente, em março, que a gente tava no Uruguai. Ou a gente subia e voltava lá para Foz do Iguaçu, ou você pegava um barco que chama Buquebus, que você atravessa de Colônia do Sacramento para Buenos Aires. E a gente, puta, vamos, não vamos, vamos, vai, já, aquele negócio, né? Já tá aqui, vamos, né? Não, e fez o cálculo também, né? Cara, nós pegamos a maior tormenta que teve na Argentina nos últimos anos, tal. Não dava pra fazer nada, uma chuva, vazou água ali por dentro. Vazou água na van, a gente indo dormir, assim, pingando no climatizador, né? Foi meio desesperador. E a placa solar não carregava porque só chovia. Aí você fica sem bateria, você fica sem bomba você não sem consegue água, usar pra água. tomar banho. Isso sim é um baita perrengue. Começa. E esse é um perrengão. Hoje em dia, ó, que eu coloquei aqui, ó, essa chave aqui, ó. Tá. Se eu viro ela pega o alternador e joga a carga pra minha bateria daqui. Porque antes
Aí eu não fico mais sem. Né? Eu ter pensado isso É, antes, né? Exato. Não, mas você vai pensar depois que Então, acontece. o problema vai acontecendo. Então essa viagem, vou deixar também a capinha desse perrengue que nós passamos. A capa tá escrito perrengue em Buenos Aires. Foi, mas deu muito medo, assim. Sabe aqueles ventos, assim, você dentro da van, ela mexe. Então você parece que você tá num, sei lá, né, vida? Dentro do tufão. Nossa, ela mexia muito, era um vento muito E forte. mandar um abraço pro pessoal do Meu Home é o Mundo, Ah, é. que ajudou bastante a gente também lá com energia. A gente saiu na caça de buscar energia. Casal da estrada que a gente conheceu aí. Gente super boníssima, simpático, pessoal lá. Muito bom. Bom, estamos chegando aí no final da primeira parte aí da entrevista com o Toninho, bate-papo aqui na MEG. E nós vamos parar para tomar aquele cafezinho especial lá atrás. Então eu vou fazer uma última pergunta. Algum lugar assim que você se apaixonou, que sempre que você pode, você volta? Olha, de todas essas viagens, né, aí por esses países que a gente já passou, eu voltaria, e sempre volto, né? Sempre volta. Paraty. É? Paraty. Gostou demais de lá? Demais, demais. Cidadezinha muito aconchegante, cara. É, a gente foi uma vez só pra Paraty. E tava meio chovendo, né? Rápido, tava chovendo, as ruas estavam até alagadas, sabe assim, aquelas ruas de pedra. Esse é o charme A de gente, Paraty. Mas tem umas igrejinhas legais pra ver, né? Aquele centrinho ali é magnífico, cara. Fantástico. É tombado lá, não é não? Tombado, É, né? tombado. São aquelas pedras pé de moleques. Nossa, a gente especial precisa lá. voltar lá, né? Ainda faz tempo. É. Vocês chegaram a fazer passeio de barco lá, Sim, não? escuna. E aí, vai até Certo. onde ali? Então, ali é um... Ali na região? São várias ilhas, né? Tem Paraty lá. E aí você tem as agências e você escolhe qual é o roteiro, né? O tour que você quer fazer. Ah, Então tem tour, acho que de 3 horas, 5 horas ou até mais. E 5 horas acho que é o suficiente para você conhecer várias ilhazinhas, né? só o pessoal olhar pra van. Vai que se inscreve. A gente não chegou a fazer passeio de barco, mas a gente deu uma rodadinha ali. É que a gente tava de passagem também, a gente não foi lá pra... Porque quando a gente foi, a gente tava em Pindamonhangaba, que o pai dela mora lá. Aí a gente desceu por Cunha, tem uns Sim. lavandários Cunha. ali, né, vida? Nossa, Você foi nesses lavandários de Cunha? Não fomos. Cunha. Não Puta, fomos. Nossa, Cunha é Não legal vi ali. ainda. lavandários lindos. Aí a gente desceu... A vista é muito bonita, né? É, né? Aí a gente desceu, fizemos Paraty, Angra, Angra só tomou uma multa. tomamos uma multinha de 1000 pila lá e fomos embora. A gente nem desceu em Angra, porque no final é essa coisa de roteiro. Ah, vai descer, a gente vai perder 2, 3 horas aqui, vai atrasar lá, né? Pois é. Só vamos passar. Nessa passagem ganhamos uma multa. Você sabe que a gente foi pra Angra uma vez? E a gente ficou, se não me engano, 2 dias em Angra. Era pra ficar 3. A gente saiu falando, vamos lá pra Paraty. Voltando pra Paraty. Isso aqui é gostar, hein? Bom, chegamos então ao final da primeira etapa aqui da entrevista. Vamos passar lá para trás, tomar um cafezinho e continuar o bate-papo. Toninho, Vamos lá. mais uma vez, obrigado aí. Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Bom, estamos agora aqui na segunda etapa aqui da nosso bate-papo aqui com o Toninho. E agora chegou a hora da gente tomar nosso cafezinho especial lá com o apoio do Mocha Clube. Então, como é que funciona, Toninho? Eu vou te dar 4 cards. Dá uma olhadinha aí por cima, ver o que você quer e eu vou preparar o cafezinho para você. 4 opções de café? Já vi que você ficou de olho num aí, né? Legal, hein? Não, e super especiais esses cafés aí. E agora, hein? Chegou a hora do cafezinho? Vamos ver o que o nosso convidado vai escolher e a gente vai fazer para ele tomar. Chocolate, Beto. Chocolate? Aí, ó. Mr. Chocolate. Vamos lá? Vamos fazer esse cafezinho aqui então. E o que fala desse daqui, ó, Mr. Chocolate. É um café que é 100% natural e o chocolate vem do toque que é só uma torra artesanal bem feita. Então o perfil sensorial dele é chocolate encorpado e cremoso. Maravilhoso. Ó, agora nós vamos fazer o Mr. Chocolate. Espetacular, hein? Vamos lá. Olha, uma curiosidade aqui do chocolate. Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Consegue mostrar aqui, meu amor? Antes de comprar, você faz assim, ó.
Você consegue sentir o cheirinho do café antes de comprar ele. É Então vamos lá, delicioso. vamos fazer o Mr. Chocolate, ó, zipa tudo. É isso aí, ó. Hora de saborear o cafezinho. Então, como falei, Toninho escolheu o Mr. Chocolate da Moka. Vamos ver aí, Toninho, vamos fazer um brindezinho aqui. Vamos ver o que você acha do cafezinho especial. É muito bom, muito bom. E aí, provaram? Bom, né? Muito bom, legal mesmo. Ó, o sequilinho para acompanhar. Mr. Chocolate. É isso aí, tá bom? Tem um de brinde, Beto? É? Tem, eu vou conseguir você. É, legal. Moka, já tem um pedido, hein? Me fala uma coisa, voltando aí aos países que você visitou, o que você já fez aí de país? Egito você já falou, né? Comentou alguma coisa de Tailândia, o que mais que você fez aí de país? Deixa eu puxar aqui da memória. Não foram muitos. Aham. Tá? A gente tem muito aí pra trilhar ainda. Mas vamos colocar na ordem ali. Foi Argentina, depois México, África do Sul, Egito, Marrocos. o Marcos, legal, hein? Legal. Depois Tailândia, Camboja, Vietnã. Você fez uns negócios bem exóticos, né? Você saiu do tradicional, do cara que faz Estados Unidos, Itália, França e Portugal, sim. né? Você saiu disso aí, né? Exato. É o que eu te falei, a gente gosta de cultura, né? Cultura e aventura. Aham. E por final, relaxar. Né? Uma prainha. Aí, Tailândia. A Tailândia é lindo demais. Acho que a gente poderia ter explorado um pouquinho mais a parte das praias, né? Que é muito bonito. A gente foi para Phi Phi, na Tailândia. Lindo demais. Foi um dos motivos também por conta do filme. A praia. A praia. A praia é Maya Bay, né? Maya Bay, que é do Leonardo DiCaprio. Lindo demais a praia. Só que assim, é uma praia para você só tirar foto. Porque não pode entrar, né? Exato. Só pode até a canela ali, exatamente. Né? Por conta do filme lá, eles devastaram a praia. Lotou aquilo o lá, turismo né? lá detonou a praia. E hoje ela não é mais ela é proibida, né? Você tá entrando nela. Então você vai só para bater uma fotinha e tal. Entendi. Vale a pena. É lindo demais, cara. Muito lindo. E lá você pode chegar tanto de barco como por trilha, assim, ou de barco acho que não, porque você teria que vir pela água, né? A gente chegou de catamarã. Opa, acho que me confundi. Não é catamarã, Toninho. É o longtail, tradicional barco tailandês de madeira, que dá todo aquele charme para as fotos. Eu não sei se tem alguma parte ali que eu acredito que não. Que você chegue por trilha. Sei. Eu acho que é só barco mesmo. Só barco. A gente foi de catamarã, mas tem lanchas, barcos, Entendi. jet ski. Mas o grande lance do negócio lá para você chegar é o catamarã, cara. Né? É bem legal. A própria viagem já é um passeio espetacular, da onde você saiu até chegar lá, né? Exato. Onde tem um porto ali específico que você se encontra para fazer o tour. Isso, na vai verdade. Mais gente junto, né? Isso, na verdade a gente saiu, não vou lembrar agora a cidadezinha qual é, mas você pega lá uma lancha, que é os speedboats. Então ele te leva para o destino que você quiser. A gente escolheu o Phi Phi, né? Então ele leva em torno, o speedboat, né? Ele leva em torno aí de 40 a 50 minutos para chegar lá em Phi Phi. Então é um pouquinho distante ali da costa. Então chegando lá em Phi Phi, a gente ficou num resort. Isso já foi no final do passeio, né? Pra gente poder relaxar. Então a gente ficou lá 2 dias. E todo trajeto que a gente precisava fazer para ir em algum restaurante, como a gente estava num resort, se a gente quisesse ir até o centrinho lá de Phi Phi, você tinha que pegar um barco para poder atravessar e ir até o centrinho lá, porque por trilha você não consegue chegar. E tem barco vários horários assim? Você pode pegar tipo um táxi? O que é? Tem, você pode contratar. A gente contratou lá um catamarã.
De uma pessoa que a gente conheceu na praia, ele falou, eu faço o trabalho. Que legal. Levou a gente lá, a gente combinou o horário certinho e ele levou a gente por lá. Que bom. E foi na do James Bond lá também, não? James Bond a gente não foi. Não, né? São muitas ilhas, né? É, né? Então, eu te falei, a gente ficou só 2 dias. A gente poderia ter ficado um pouquinho mais para conhecer mais essas ilhas aí. Mas um dia a gente volta, né? Quem sabe? Tá lindo especial. A gente já ouviu algumas coisas de Tailândia aqui que eu vou te falar, é especial lá, né? Muito bonito mesmo. E a parte financeira lá, assim, de estadia, alimentação, dizem que o real lá também é valorizado, né? Também é bem em conta, né? O brasileiro que for lá ele não vai sentir tanto assim. Acho que o mais caro, Beto, que você vai ter, né, nessas viagens, que o país é um pouco mais, digamos, próximo do real ali, é a passagem de ida e volta, né? Mas quando você está lá mesmo, dependendo do país, você não vai sentir tanto assim. Falando em passagem, pessoal do Viva Viagens, passagem, locação de veículo e hotel, vou deixar o Instagram deles aqui, entra lá que tem preços de atendimento super especial, tá bom? E me fala uma coisa, Toninho, assim, já teve dificuldade em se comunicar, assim, para a língua, pessoal, porque a gente já foi para alguns lugares que você depende um pouco da boa vontade do cara querer te entender também, né? Aqui se o cara chegar e falar assim, subir rua, preciso eu, você vai saber que o cara precisa subir a rua, né? Lá o cara parece que, dependendo do lugar, o cara parece que não quer te ajudar ali o negócio, né? Exato. Você teve alguma dificuldade assim, não? Vários. É? Principalmente o que? Na Ásia, né? Nos países asiáticos. Isso daí é complicado, porque muitos, eu não falo o inglês, né? Tá. Mas sei me comunicar um pouquinho ali, mas agora quando você chega num país asiático, é complicado. Porque muitos não falam inglês, né? O tailandês, então, para você entender... Nossa, zero, né? Exato. Até entrando nessa parte de uns perrengues aí, quando a gente chegou na Tailândia, você tinha que fazer um visto para poder entrar no país. Por conta do Covid, né, e tudo mais. Sei. É como se fosse um visa dele. Então você fazia um cadastro lá no site deles. E tinha que ir até o postinho dentro do aeroporto lá, antes de você cruzar a imigração, para poder pegar esse visto, né, da saúde. Então eu peguei o visto, fiz todo o preenchimento, coloquei minhas carteirinhas internacionais lá no site deles. Eles emitiram um tiquezinho, colei no peito aqui, passei pela imigração, tranquilo, e fui embora. Só que eu não esperava, aliás, não lembrei que não seria a primeira vez que a gente estaria passando na imigração lá de Bangkok, porque a gente ainda iria para o Vietnã e Camboja, então iria passar mais umas 3 vezes ali pela imigração. Entendi. Então na segunda vez que eu fui passar, né, o pessoal que estava comigo, todo mundo passou e eu fiquei, né, na imigração. E eu não estava entendendo nada que o atendente estava falando. Até que quando ele pegou e falou tic, eu falei, opa, lembrei. E quem disse que eu encontrava o tiquezinho da saúde? Ainda bem que tinha lá eu tinha tirado um print, né? Eu mostrei pra ele, ele falou, yes, é isso mesmo. Só que eu tinha que pegar lá no postinho da saúde. Então eu tive que voltar tudo e para me explicar pro atendente que eu estava passando pela 3ª vez pela imigração. Por quê? Em tão pouco tempo. Entendi. E aí ele não língua? Exatamente. Então o que me ajudou foi o tradutor. Eu falei pra ele, peguei lá o itinerário todo, falei, foi isso daqui que eu fiz, voltei, fui de novo, voltei, fui de novo, até que ele entendeu a situação e me liberou lá o tiquezinho. Aí voltei na imigração, passei. Aí você deixou acessível o tiquezinho depois. Aí depois eu guardei as 7 chaves. Tem uma camiseta, depois eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou deixar essa camiseta aqui na tela para você ver quando você vai para país que você não fala a língua. Olha que legal isso aqui, ó. Na camiseta do cara, então você precisa falar alguma coisa, você faz assim pro cara, ó. Bem legal, né? Você aponta. Não é legal isso aí? Então tem várias coisas que você pode... Olha, já me passa aí que eu vou... É interessante, vou né? adquirir. Mas esses países aí muçulmanos, da Ásia aí, é complicado. Bem complicado mesmo. Mas nada que você não consiga desenrolar. E foi nesses países que você possa ter comido sua especiaria mais diferente aí, que você já comeu na vida, não? Tailândia? Qualquer lugar assim, Tailândia, mais... Vietnã. Você foi pra Índia, né? Fui pra Índia. Então, tem umas coisas meio complicadas lá, pra quem não Isso, a comida de rua, comeu bem pouco lá, comida de rua, mas comemos. E a limpeza aí dessa comida de rua? Zero. Você não pode olhar, né? Se olhar, você não come, né?
É, mano, tô tomando um caldo de cana passa vaca. Se for bom, paga. Se não for... Sabia? Come aqui. Pegou. नहीं बाकी सब ठीक है केवल एक में चीनी जिंदा हाँ नहीं चीनी sabia? Tengo otra cosa. Yo quiero poco vino más fuerte. Nos restaurantes mais para turista, Tá. é bem limpo, né? Comida boa. Agora, se você for se aventurar pela comida de rua, é aquilo mesmo que você vê nos videozinhos aí. É bem aquilo mesmo, Nossa. higiene zero. É mesmo. Mas é gostoso, né? Então, dizem que o que dá o sabor ao hambúrguer, dessas hamburguerias que a gente faz, aquela chapa melada que tá lá, por isso que não adianta você fazer em casa, que você nunca vai ficar com o mesmo gosto, né? Exatamente. E na Tailândia, a gente experimentou lá, isso é mais para turista, tá? O tailandês mesmo, isso vem desde lá de trás, eles comiam isso daí, depois eles pararam. Dizem que ainda no interior da Tailândia, o pessoal do interior ele come ainda essas especiarias. Escorpião, aranha, a lesma, né? Aquelas Exato. coisas, né? Mas o escorpião ali que tem para venda é mais para turista mesmo. Mas vale a pena, faz Vale a experiência. pena, vale a pena. Não tem gosto de nada, ele é bem fritinho. É uma feirinha, né? É uma feira. Tá, eu ouvi falar que tem umas formiguinhas que parecem uns amendoinzinhos também. Também, tem de tudo ali. É? Tem de tudo. Mas é gostoso, não é ruim não. E o que você comeu de Vale a diferente, assim, que não tem aqui no Brasil, assim? Não assim exótico ao extremo, assim, mas comida mesmo, uma carne, alguma coisa diferente que você possa ter comido. Tem, a gente comeu aquele antílope lá, o kudu, lá na África. E? Carne boa, É? não é ruim não. Tá. E tem o avestruz, que Nossa. esse daí eu ainda vou tentar fazer a receita dele certa. É? Porque quando eu comprei, é uma carne, acho que por ser de caça, né? Sei. É uma carne muito forte, tem um É. odor muito forte. Então, como a gente estava pelo Airbnb, eu não tinha muito ingredientes para poder fazer de acordo, né? Entendi. Então, eu comi, mas foi uma carne assim que tem que saber fazer, né? É muito forte. Você dormiu com ela no ar? Dormi com ela no ar e com a porta aberta, né? Nossa senhora. Mas poderia ter ido num restaurante, né? Pedir antes, Sim, né? sim, sim. É o que eu tô te falando, né? Experiência. É a experiência e tem que saber fazer, né? É, né? Mas valeu. Isso aí. E tem algum lugar que você poderia falar assim, pô, esse é um lugar que eu moraria tranquilamente, que você já tenha ido, ou Brasil ou fora do Brasil? Eu acho que Paraty. Você gosta mesmo de lá, Eu né? gosto de Paraty. Muito legal. A cidadezinha é muito É, receptiva. é, E outra, tá aqui do lado, né? é pertinho, né? Perto de todo mundo. Então acho que Paraty voltaria e quem sabe um dia moraria. É mesmo? Bem legal. Legal, a gente curtiu também. A gente tem algumas coisas de Paraty, eu vou ver se eu acho pra colocar aqui pra vocês verem. E Toninho, falando um pouco aí agora de assim, no exterior, quando você vai pra algum lugar, assim, alguma cultura fora da nossa, né? Você procura interagir com as pessoas? Você tem interesse em conversar ou você prefere ficar mais isolado ali? Isso, nessas. A gente pega muito. Dependendo de onde for, principalmente esse país asiático, né? Pra gente não perder tempo, a gente pega os guias. Vai lá, contrata os guias. E nesses guias geralmente tem outras pessoas também ali. Então a gente sempre interage ali, de outras nacionalidades, ou do próprio local mesmo. Inclusive a gente tem aí se tornou um amigo nosso, né? Aham, Que é o Sanjay, sei. que ele é um indiano. Tá. Então desde o início lá a gente viu que era muita gente boa, cara. É um cara que fazia parte do mesmo tour ali de vocês? Exato. Não, ele era o guia. Ah, ele era É o o guia. guia. Ah, que legal. Então a gente se tornou tão assim, tão próximo, né? Que até hoje ele me liga, perguntando É se eu mesmo? tô bem, como que tá e tudo mais. E Porque da onde ele é? Ele é de Jausai, Que isso é onde? que é uma fronteira ali com o Paquistão. Nossa. Uma cidadezinha na fronteira com o Paquistão. Jausai, né? Tá. Então até hoje ele liga pra gente perguntando se tá tudo bem, como passou e tudo mais. É um E cara que você indica. Exato, e queria vir pro Brasil, né? É? Ah, é. É, o pessoal de fora ama o Brasil, né?
quando eles veem foto e tudo história, eles querem, todo mundo quer vir pra cá. Mas é um cara muito gente boa. É, né? E me fala uma coisa assim, de perrengue assim, bravo assim, que você tenha passado. De O perrengue, que você pode contar aí de perrengue pra gente? Beto, acho que foram alguns deles. Teve ponte aérea que a gente perdeu na África. A gente chegou em Joanesburgo, era para pegar uma ponte aérea para Cape Town. A gente perdeu a ponte aérea. Mas por quê? O avião atrasou? Você se perdeu Na no verdade, aeroporto? a ponte aérea, quando a gente chegou daqui do Brasil para Joanesburgo, era muito pouco o espaço de tempo ali. Acho que era mais ou menos 1 hora para a gente sair do avião, pegar as malas e já pegar a ponte aérea para Cape Town. E eu acho que o atendente se enrolou, porque era muita gente na fila. Sei. E o atendente do guichê lá se enrolou com as passagens, com o pessoal lá, e acabou o avião decolando e a gente ficou. Nossa. Né? Mas tinha outras pessoas também. E aí a gente foi falando com um, com o outro e tal, até que a gente chegou na pessoa certa e falou, não, tudo bem, a gente vai te colocar aí em outro voo. Então depois de 2 horas a gente já estava embarcando para Cape Town. E na própria África mesmo, já pegando esse gancho aí, como eu comentei, a gente sai daqui tudo programado, planeado, tudo certinho, para onde a gente vai, o horário, isso e aquilo. Então a gente saiu de Joanesburgo, foi para Cape Town, na cidade do Cabo, ficamos 5 dias ali na cidade do Cabo, conhecendo, né? E depois a gente pegou o carro e começou a fazer a costeira até Porto Elizabeth, que dava mais ou menos aí uns 800 quilômetros. Tá. Nesses 800 quilômetros a gente vai ter várias paradas, né? Vários pontos turísticos legais para a gente conhecer, desde cachoeira, penhascos, fazendas de avestruzes, isso e aquilo. E numa delas lá, que eu não recordo qual que era, a gente acabou se entretendo lá e esquecemos do horário. Nossa. E a gente tinha lá um horário programado com uma pousada. Tinha que chegar até tal hora e tal, eles não são muito regrados com horários, né? E a gente acabou saindo tarde de lá e quando a gente foi ver, acabou a bateria dos 2 celulares. Ou seja, não Só tínhamos... para juntar, né? Exato, não tínhamos um power bank e não tinha levado ainda o carregador do carro. Ou seja, eu não sei em que momento a gente passou em algum posto, alguma coisa, que eu peguei um mapinha do local, da região. Nossa. E foi o que nos salvou. Né? Quando acabou toda a bateria, eu falei, peraí, lembrei de uma coisa. Puxei o mapa e vamos tentar chegar. A gente chegou. A previsão era para chegar às 6 horas da tarde, a gente chegou às 8h30. Nossa. Nós chegamos. E aproveitando a parte de perrengue, você já precisou usar saúde, algum problema que você tem aí, alguma emergência médica que você tenha? Já? O que foi, aonde Na foi? última, a gente sempre sai daqui com seguro. Isso é importante. Isso eu recomendo para todo viajante aí, principalmente para fora. Ó, só Vá com para seguro. aproveitar o gancho, a gente tem um desconto especial com o cupom lá do Viagem com Escala lá no nosso parceiro Tio Orlando. Entra lá e não deixe de viajar para fora sem o seguro viagem. Isso é importantíssimo. A gente já ouviu falar caso aí de o cara foi tomar uma aspirina no hospital, teve que tomar soro, saiu de lá com a conta de $2.000. Então É isso aí. é muito importante. Por mais E que aí? o país seja aí, a moeda seja praticamente real, sempre vai ser mais caro. Tem que ter. Então foi em Chiang Mai, também no norte da Tailândia, as últimas viagens aí. Antes de eu sair daqui, me deu um cálculo renal, Nossa. mas isso há 3 meses atrás, antes da viagem. Aí você falou, foi uma dorzinha. Fiz todo o procedimento, até falei com o meu médico lá, ele falou, não, pode ir, fica tranquilo que daqui a pouco isso daí sai. Mas ok, vamos lá. Só que eu fui com aquilo na cabeça. Acho que no 7º, 8º dia, que a gente já estava lá na Tailândia, na madrugada, eu já tinha levado os remédios, é óbvio, começou aquela dor. Eu falei, é o cálculo renal. Nossa. Ou seja, foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, aquele perrengue, e vai, não vai passar, tomei o remédio, nada. 6 horas da manhã eu falei, vamos pro pronto-socorro. Muita dor. E qual que era a minha preocupação? A gente estava com um voo marcado pro Vietnã às 11 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estava indo pro pronto-socorro. Nossa. Então o meu medo, não sei se era da pedra Ou perdeu o voo de ou novo. perdeu o voo. Então eu fui lá pro hospital, com o seguro viagem, né? Acionei o seguro viagem lá. Resumindo a história, em 2 horas a dor começou a passar. A gente pegou um Uber, um Grab, que eles chamam. Grab? É um Grab. E voltamos pro hotel, do hotel peguei as coisas rapidinho e embarcamos pro Vietnã. Só que nesse meio tempo aí foi tenso o negócio.
Entendi. Eu não sabia se era o cálculo realmente ou se era alguma coisa pior, né? Mas depois eles tiraram as trômbolas e tudo mais e foi constatado que eram os cálculos renais. E não gastou nada? Só pelo seguro. Tudo pelo seguro. Tudo pelo seguro. A Sami teve um problema na coluna, ela tem problema na lombar. O médico foi dentro de casa, atendeu ela dentro de casa, receitou o remédio, fui lá, mandei fazer o remédio, peguei a nota do remédio, mandei pro reembolso, pagaram 100%. Então fica a dica, Não dá né? nem pra pensar em não fazer seguro. E nessas viagens todas aí, Toninho, cultura mais diferente que você possa ter se deparado aí? Beto, eu acho que sem dúvida a indiana, cara. É? Acho que dispara aí de todas, tanto na parte cultural deles, né, como espiritual. Sei. Então você vê que é um povo diferente, cara. É. Tudo que, pelo menos que eu já vi nessas viagens que eu já fiz, né? Eles são muito religiosos. Tá. E isso daí eu acho que é legal. Teve algumas situações que a gente passou lá na própria Índia mesmo, que até me emocionou. É? Né? Da gente ter perdido objetos pessoais nossos, e depois de 2, 3 horas, a pessoa ir lá entregar. Nossa. E falar assim, ó, achei, é seu, Sem faltar você nada. não me deve nada, isso daqui já estava, acho que marcado para acontecer comigo, Nossa. então eu te devolvo tudo, tá aqui. Então, cara, são pequenos detalhes assim que você vê que é um povo realmente diferenciado. Né? E eu já ouvi, Tudo. até dizer assim, porque a nossa primeira o intuito assim é você querer dar alguma coisa pro cara como compensação por ele ter te ajudado. E parece que é até uma ofensa, né? Você fazer Exato, isso não, lá, na né? Índia nunca faça isso. Não pode, né? Né? A pessoa que perdeu, ela quis dar uma gratificação. A pessoa que estava do nosso lado falou, não faça isso. A pessoa vai se sentir muito ofendida se você fizer isso. Olha daí. só. E você tá fazendo a mão das boas vontades, né? Exato, exato. É o nosso jeito brasileiro, né? De Aham. ser, né? Dar uma Ah. gratificação por aquilo que a pessoa encontrou. Mas lá na Índia é diferente. Ou seja, mais um perrenguinho aí você passou aí, né? Um perrengue. E uma pergunta assim que eu costumo fazer pro pessoal se você puder sair daqui agora, ir pro aeroporto e pegar um avião, pra onde você vai? Para o lugar que você já foi. Pra voltar. Eu acho que eu vou voltar Paraty. Não, Paraty é logo aqui, não precisa de avião. Pra onde você iria aí do aeroporto agora? Olha, são vários destinos legais, né? Mas eu acho que hoje eu voltaria pra Tailândia. É. Pra Tailândia. Eu acho que faltou a gente explorar um pouquinho mais daquela parte das ilhas. Né? Eu fiquei apenas 2 dias lá. E o que você recomenda assim, legal de ficar? Eu acho que uns 5 dias tá Só Tailândia. só as ilhas da Tailândia. Tá. Pipi, Jenny Bond, aquelas ilhotas que tem por ali. Então acho que 5 dias você ficando ali para conhecer toda aquela região de ilhas ali seria interessante. Com Bangkok. Ou não? Com Bangkok. Com Exato. Bangkok. Tá. Com Bangkok. E em 20 dias assim você incluiria o que ali? Tailândia, região de Bangkok, outras cidadezinhas próximas ali. Chiang Mai, né, que é uma cidade que tem que estar no seu roteiro. Fica no norte da Tailândia. E depois você... que ali os países são bem próximos, né? Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos. Então eu recomendaria Tailândia, Vietnã e Camboja. Acho que em 20 dias ali tem o suficiente para você Ficar uma conhecer semana em cada boa um, parte. você faz tudo muito bem feito. Muito bem feito. É bem legal. Indonésia você nunca pensou? Bali, Indonésia assim. já está no nosso roteiro também. É. E dizem que Bali é espetacular. Indonésia, Malásia, Indonésia, Singapura. Também para completar aquela parte ali Sei, do Golfo ali da Tailândia. entendi. Pô, fazer uma viagem, pegar tudo isso aí de uma vez, hein? Falta tempo lá. Então, é o que a gente fala, né? A gente tem que voltar para trabalhar. Se a gente pudesse ir indo, a coisa era diferente. É isso aí. E falando um pouquinho mais de Egito aí, Toninho, você fez como lá, através de guia, foi agência? Como é que você fez lá a tua parte do tour lá? Isso aqui a gente, através de uma agência, né, aqui do Brasil, que era a Viagem Bagagem, se não me engano, aí, Aham. essa agência, e lá nós conhecemos o Mohamed Moses, que é um guia egípcio. Né? Então ele que nos apresentou praticamente o Egito lá.
Entendi. Então é um cara legal, que a gente pode até indicar pra galera aí que esteja querendo ir lá pro Deixar Egito. o Instagram dele aqui embaixo para quem precisar. Isso aí, Mohamed. Cara, gente boníssima. Sabe muito. Demais, demais, demais. E agora vindo aí para América Central aí falar um pouquinho de México, porque México é um lugar que está nos planos dos aventureiros de motorhome aí, para quem normalmente o pessoal que sai daqui do Brasil, que vai subindo os países, quando chega no México, ele acaba indo lá para Cancún, fazendo algumas coisas por ali, para depois tentar passar para os Estados Unidos. O que você fez de México lá? Eu sei que México a galera procura aqueles cenotes, né, que é as piscinas naturais lá, né? Os rios subterrâneos. Os rios subterrâneos. E aí? Show de bola? Não? Isso. O México é um outro lugar que eu voltaria. Não sei se eu moraria, mas voltaria. A gente chegou por Cancún, né? O nosso voo. E de Cancún ali, a gente alugou um carro e saiu fazendo toda aquela região de Yucatán. Tá. Então a gente pegou o carro em Cancún e já foi direto para Chichén Itzá, né? Que é onde fica o conjunto de pirâmides mesmo, né? Já vi falar disso aí também. É bem bonito lá. É um parque, bem você legal. paga ingresso para entrar, Isso, tudo, exato. né? Bem legal mesmo o carro. Vale a pena. Então a gente conheceu ali a parte de Chichén Itzá e depois a gente foi fazendo toda aquela costa, todo o trajeto, né, até chegar na costa. A gente passou por Cobá, que também é um outro complexo dos maias, né? A antiguidade dos maias. E depois a gente foi descendo sentido costa, sentido praia. Então ali também naquela região da costa, ali, Tulum, tem muita coisa legal para fazer. Desde praias, ruínas. É muito histórico. Muito histórico, muito histórico. Os maias deixaram aí uma vasta história para a humanidade. Né? E os cenotes aí, me fala dos cenotes. Os cenotes, ele está espalhado pelo México inteiro, né, naquela região ali. Né? Então tem desde o cenote semi-aberto, aberto, o cenote fechado. E são pagos esses cenotes aí? Alguns são pagos, outros não. Valores acessíveis. Acessíveis, tranquilo, vale a pena. Vale a pena. E alguma recomendação assim pra galera? Isso, a recomendação que eu dou é que leve protetor biodegradável. Porque como são rios subterrâneos, a água é limpíssima. Entendi. Imagine todo turista chegando lá com um protetor, um sandal. Então não dá. Então leve protetor biodegradável, porque o sol também ele destrói a pessoa lá. E aquela parte ali de Cancún, você fez a parte da Rua da Praia ali, que tem os hotéis, Hard Rock, tem Ilha Carmen, né? Isla Mujeres, não tem ali umas... Ilhas das Mujeres a gente também estava no roteiro e também não conseguimos ir, né? Por conta do tempo lá que nós tínhamos, que foi uma das falhas da nossa programação, né? Foi não ter estendido um pouco mais, para a gente conhecer um pouco mais dos lugares lá. Você ficou quanto tempo lá? 13 dias. E recomenda? Uma volta. No mínimo ali, acho que uns 18 a 20 dias. Entendi. Conhecer legal. Então aquela parte de Cancún ali, nós ficamos apenas 2 dias, né? Algumas praias que nós fomos. Fomos até a Cocobongo, que é uma danceteria, uma boate famosa que tem, né? Espalhada ali pelo Golfo ali do México. E é bem legal. Bem caro? Legal mesmo. Preço acessível também. Eu não sei hoje como tá, né? E um detalhe é que na época que nós fomos lá, eles não estavam pedindo visto. Hoje o México já está para brasileiros, estão exigindo que tenha... Acho que é uma autorização de entrada, né? Não é? Ou é visto mesmo? Acho que é um visto mesmo. É o visto? A gente pode até depois pesquisar lá na propriedade. Vou colocar aqui se é visto ou se é alguma autorização assim. Mas mudou então, né? Porque antigamente não precisava de nada. Quando a gente foi, a gente fez um cruzeiro e uma das paradas desse cruzeiro era Cozumel. Cozumel é México. Exato. Apesar de ser a ilha, não tá no continente, a gente teve que pegar essa autorização. A gente foi pegar uma autorização. Porque se você já tem o visto dos Estados Unidos, é mais fácil você pegar o do México, acho que é automático já, que nem do Canadá. Em vários países, né? Você tendo o americano lá, se você passou por eles, pode vir pra cá. É isso aí. Isso aí. Cozumel é bem legal também. Você foi? Foi. A gente cruzou Cozumel, é uma barquinha também que pega, uma lancha, né? Então, a gente ia fazer o trajeto contrário, pra ir pra Isla Mujeres ou Praia del Carmen. Mas como o navio ia ficar parado 6 horas só, aí a gente vai, depois tem um problema pra voltar, eu pego o navio, porque a pessoa perdeu o navio. É pouco tempo. Mas vale a pena, viu? Praia del Carmen, tem muito barzinho, restaurante,
feirinhas, é bem legal também Tequilas. conhecer. Tequilas é o que mais tem. Em todo lugar tem tequila. Toninho, estamos finalizando aqui nosso bate-papo na MEG e a gente tem como última pergunta saber o que você achou da MEG em si, se você faria uma viagem de motorhome, viajaria, viveria no motorhome, gostaria de cruzar o Brasil ou tentar outros países com motorhome assim. Não sei se você já tinha entrado no motorhome antes, enfim, queria saber de você, o que você achou? Bom, só estou esperando o convite, né? Quando você vai me convidar para fazer um tour? Vamos ver uma hora que a Sammy não for, vai nós dois juntos. Isso aí. Cara, eu achei fantástico aqui, Beto. Fantástico mesmo. O legal é que você fez do seu jeito, né? Tá com a nossa detalhes cara. É a cara de vocês mesmo. Com certeza faria fácil uma viagem de motorhome. Na verdade eu tenho essa vontade, né? Essas viagens que a gente faz por aí, a gente vê muitos se aventurando com motorhome e tudo mais, e a gente é louco para fazer uma viagem desse tipo aqui. Um dia, quem sabe, né? Uma coisa interessante, assim, a gente fez uma viagem para Argentina, Paraguai e Uruguai. A gente rodou 5.600 km. A gente desceu, entrou pelo Chuí, rodou todo o litoral do Uruguai inteirinho, cruzamos a balsa, o buquebus ali para Buenos Aires, rodamos ali na Argentina, entramos no Paraguai, rodamos 3 cidades no Paraguai, fomos para Foz do Iguaçu e voltamos. Toda essa viagem com transporte, hospedagem, comida para 2 pessoas deu R$7.000. Puxa. Por quê? Realmente. Não pagamos quase nada de hospedagem, porque a gente dorme nela. E a comida, você deixa de ir em restaurante. Porque a gente parava no mercado, tinha Carrefour lá. Então eu fazia a compra e cozinhava aqui, jantava aqui. Você deixa de gastar, porque comer fora é caro, né? Exato. Então, nas viagens o que mais você sente no bolso mesmo é a hospedagem e depois a refeição. Né? É isso aí. O que aumenta o custo aqui é o combustível. Mas compensa qualquer coisa. Pô, 2 pessoas, 22 dias, R$7.000, não. Exato. Tá bom, né? Você estando aqui na MEG, você faz o itinerário que você quiser, o horário que você quiser. É isso aí. A gente evita parar à noite, andar à noite. Então a gente, por 6 horas, a gente já está parando. E toda cidade que a gente chega, a gente já vai primeiro achar o lugar que a gente vai dormir. Aí depois a gente vai fazer alguma coisa. Porque se você deixar para procurar a hora que está à noite, começa a não achar, começa a dor de barriga e aí você tem que parar em qualquer lugar de emergência e é complicado. Então a gente já analisa antes o lugar, porque a gente já parou num lugar super tranquilo, tem um aplicativo chamado iOverlander, que são os próprios usuários que abastecem a informação. Então o cara fala, ó, pode parar aqui que aqui é seguro, vem que é legal, não sei o que. A gente já parou num lugar, 3 horas da manhã começou uma batucada ali, era um bar lá e ninguém sabia que tinha esse bar lá. Nós entramos no iOverlander e falamos assim, ó, não pare aqui para dormir porque tem um bar aqui. Enfim, que bom que você gostou, a gente adora ela também, a gente está com uma viagem programada e é a nossa casinha aí. Legal. Agradeço aí mais uma vez cara, eu que agradeço, a tua paciência, foi uma honra aí te entrevistar. Beleza? A honra foi minha. Valeu. Obrigado, Beto. Galera, obrigado aí. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, tem o 4º episódio do Bate-Papo na MEG. Espero que vocês tenham gostado. Se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal. Tá bom? Aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Even on our worst day, we're better than the rest, starting from the first day.